Eu fiz uma pergunta para vocês outro dia aí no Instagram, se vocês consideravam a parte da definição de enfermagem que diz que somos também uma arte. E aí eu até me surpreendi com a resposta, viu? 67%, se eu não estou enganada, considerou sim que a enfermagem também é uma arte. E aí eu vim lembrar para vocês da época em que eu ouvi essa definição. A enfermagem é a arte e a ciência do cuidado. Quando eu ouvi isso, inicialmente me causou uma estranheza. Arte? Não conseguia aceitar, né? E aí eu disse, tudo bem, eu vou estudar a etimologia da palavra arte, isolada do contexto da enfermagem. O que é que significa arte? E só em fazer essa leitura eu já fiz as pazes com o conceito. Porque o que é arte? A raiz da palavra arte vem do grego e vem de técnicos, vem de técnica. E técnica é uma habilidade. A habilidade não é algo que você nasce com. Isso aí seria mais como um dom, né? A habilidade é algo que se constrói com treino. Se você levar em consideração, por exemplo, alguém que sabe tocar um instrumento musical e que a gente considera facilmente isso como uma arte, aquela pessoa não necessariamente, aquela pessoa não nasceu sabendo, ela treina para ter aquela habilidade. E aí entendi então que arte tem a ver com habilidade. Se a gente estudar também de onde era aplicada, né, esse conceito, arte, a gente vê que Platão já usava lá entendendo a arte como imitação. Então, algo que é capaz de ser reproduzido. E ainda lá no contexto da Grécia, se tinha que a arte era compreendida no sentido da relação entre mestre e discípulo. Do conceito da palavra arte, a gente pode importar o seguinte, tem a ver com habilidade, tem a ver com interação. E aí quando a gente traz para a enfermagem, a gente percebe que a gente tem como aplicar a arte no que a gente faz. Porque a interação entre cada enfermeiro e paciente é algo único. E é algo também que a gente desenvolve com o tempo, né? Essa habilidade do interagir. Com a maturidade, com o aprendizado, com a experiência. Também aprendendo a partir da observação, com o imitar o outro. Então, normalmente, pessoas mais experientes, no sentido da profissão, elas têm mais habilidade de interagir. Então, quando eu li isso, eu totalmente fiz as fases, né, com o conceito de arte e como aplicar e compreender a arte da enfermagem. A interação enfermeiro-paciente é uma coisa que a gente não consegue reproduzir, né? Uma coisa única, porque depende do quê? Depende do ser com quem a gente está interagindo. Cada ser em si é complexo, tem que ser abordado de acordo com a multidimensionalidade, né? Que é inerente a ele. Então, essa interação enfermeiro-paciente é em si um ato único. E tem coisas que a gente não consegue explicar se a gente ficar restrito no âmbito da ciência. Tem muita coisa que a gente não consegue explicar. Como que eu estou fazendo o mesmo tratamento em duas pessoas diferentes e eu consigo ter êxito muito mais rápido com um do que com o outro? Será que é só biologia? Então, será que a forma como eu interajo com ele, a conexão que se cria, a confiança, o respeito, a relação enfermeiro-paciente, a relação paciente com os seus familiares e a relação do paciente com ele mesmo, será que isso não faz diferença nenhuma no êxito do tratamento? Então, se eu desconsiderasse a arte na definição da enfermagem, eu senti que eu estaria abrindo mão de tudo isso. Eu não posso explicar isso só com a ciência. Não dá. E aí eu lembro que, engraçado, eu estava conversando sobre isso com minhas colegas de trabalho esses dias.
principalmente na área de tratamento de feridas. A gente percebe muito nitidamente que a conexão que a gente cria com o paciente, o amor que a gente dedica, a dedicação em si mesmo, que vai além da técnica, faz muita diferença. Faz muita diferença. E quando o paciente ele se relaciona melhor consigo mesmo, se relaciona melhor com os familiares, se relaciona melhor com a dor, se relaciona melhor com o processo de adoecimento, com a lesão, com a ferida em si, as coisas acontecem de forma diferente. E a gente não consegue explicar com a ciência. E aí dessa capacidade de interação e do que resulta dessa interação, que é única, eu voltei atrás, né? E compreendi de fato o caráter da arte na enfermagem, sabendo que arte não diz respeito a saber naturalmente, a ser um dom. E a gente não está falando aqui de romantismo, né? Ser algo que você nasce para aquilo. Mas que se a gente for só ciência, muita coisa vai ficar sem explicação. Então hoje, para mim, não faria sentido mais não considerar a enfermagem como arte. E aí eu espero que essa breve explanação tenha feito, faça sentido para vocês também, que para quem não tinha opinião formada possa formar pelo sim ou pelo não, mas que possa compreender um pouquinho de onde surgiu essa definição de que a enfermagem é a arte e a ciência do cuidado.